Ao longo da história do cristianismo, a veneração por relíquias sagradas foi uma das mais corriqueiras demonstrações de fé, vinculadas ao catolicismo. Esse tipo de experiência de fé visava reforçar materialmente a crença na história de vida dos santos e de Jesus Cristo. Por isso, principalmente a partir da Idade Média, as relíquias se transformaram em alvo da adoração e da constituição de várias lendas que descreviam os grandes poderes destes artefatos sagrados. Em meio a tantas relíquias, o Santo Graal tem um significado especial, pois se trata de um suposto objeto utilizado por Cristo durante a última ceia. Conheça um pouco mais sobre a misteriosa lenda do Santo Graal. São muitas as referências que existem em relação ao Santo Graal, mistérios e informações que alimentam o enigma desse curioso artefato histórico. Essa relíquia é o centro de uma das maiores buscas do personagem Indiana Jones nas telas do cinema, no conhecido filme A Última Cruzada, além de aparecer na obra de Dan Brown, em O Código da Vinci, como algo completamente diferente. No caso, uma linhagem de Jesus. As interpretações em relação à origem e o que é o Santo Graal são um tanto abrangentes e polêmicas. Segundo a lenda, o Santo Graal foi o cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia. Foi nela que Jesus realizou a primeira Eucaristia, sacramento, no qual o pão e o vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo. Por ser uma relíquia, acreditava-se que o Santo Graal tinha poderes mágicos. Além disso, outras lendas medievais a respeito do Santo Graal falam que, além de ser o cálice da última ceia, era também o cálice que foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus Cristo, depois que ele foi perfurado pelo soldado romano Longinus durante a sua crucificação. Outras lendas também afirmam que o Santo Graal era a tigela, e não o cálice, que Jesus usou para repartir o pão durante a última ceia. A imagem, por sua vez, que se consolidou do Santo Graal, foi a de cálice usado durante a última ceia. Essa lenda atravessou os séculos, e atualmente permanece viva, uma vez que algumas igrejas na Europa reivindicam para si o título de possuidora do Santo Graal. A mais conhecida delas está em Valência, na Espanha. A Catedral de Valência existe há 758 anos. O início da sua construção foi em 1262 e terminou no século XVII. A história explicada por essa catedral conta que o cálice foi levado a Roma por São Pedro. Depois, foi enviada para Huesca, por conta da perseguição aos cristãos no Império Romano. No século XV, o rei Afonso, o Magnânimo, assumiu o trono de Aragão e doou o Santo Graal para a Catedral de Valência. Essa história, porém, é impossível de ser comprovada pelos historiadores, uma vez que faltam evidências documentais que sustentem a alegação da Catedral de Valência. Para deixar essa situação mais complicada, outros locais, como a Basílica de Santo Isidoro, em León, também na Espanha, alegam possuir a relíquia. Um dos responsáveis por dar continuidade ao mito do Graal foi um poeta medieval francês chamado Chrétien de Troyes. Em um de seus poemas épicos, Troyes contava a história de Percival, um camponês que se juntou aos cavaleiros do rei Arthur e se lançou ao mundo em busca de aventuras. A certa altura da história, o cavaleiro Percival se depara resignadamente com uma procissão, onde alguns cristãos carregavam valiosas relíquias, sendo uma delas um graal. A história, que não teve prosseguimento pela morte de seu autor, diz em suas partes finais:
que o Graal avistado pelo cavaleiro tinha o poder de evitar várias intempéries. Apesar de mal explicada, a história do poeta francês foi importante para que o caráter divino do Graal fosse posteriormente explorado por outros escritores. Segundo alguns estudiosos, o termo Graal, primeiramente utilizado por Troyes, faz referência a um tipo de prato raso, e não ao cálice que costuma simbolizar a famosa relíquia. Muitos estudiosos do assunto apontam que a lenda do Santo Graal teve influência da cultura celta. Isso porque, antes de popularizar-se como cálice, o Santo Graal era, para muitos, uma tigela redonda. Essa imagem aproximava-se de uma lenda celta, povo que habitava as ilhas britânicas e parte da Europa Central. Os celtas acreditavam que existia um caldeirão com poderes mágicos, que era capaz de fornecer comida e bebida infinitamente. Os historiadores acreditam que essa visão de um caldeirão mágico, capaz de fornecer alimentos e, logo, vigor e vida para as pessoas, foi muito importante na construção da primeira história que cita o Graal. Uma outra linha de pensamento, que inclusive inspirou a obra de Dan Brown, em O Código da Vinci, foi o livro publicado em 1982, com o título nacional, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que também teve uma continuação, intitulada de O Legado Messiânico, publicado em 1987. Neste livro, os autores apresentam a hipótese de que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena, tiveram 2 ou mais filhos, e que as crianças, ou seus descendentes emigraram para a atual região sul da França. Uma vez lá, eles se envolveram com as famílias nobres, que acabariam por tornar-se a dinastia merovingia, cuja pretensão especial para o trono da França é defendida hoje por uma sociedade secreta chamada de Priorado de Sião. A resposta dos historiadores profissionais e acadêmicos foi que a maior parte dos créditos antigos, mistérios e teorias conspiratórias, baseadas também em evangelhos apócrifos, apresentadas como hipóteses, não possuem documentação palpável para afirmar tais hipóteses. No entanto, essas ideias foram consideradas blasfêmia suficiente para que o livro fosse proibido em alguns países de maioria católica. Embora afirmem que o livro trata de fatos históricos, os autores processaram o escritor estadunidense Dan Brown, alegando que a obra deste, o livro, O Código da Vinci, seria um plágio de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, mais precisamente que Dan Brown teria copiado a arquitetura da trama de sua obra. Uma outra lenda envolvendo o Santo Graal, porém, voltada muito mais para a alquimia e ocultismo, conta que o Graal era um dos pedaços da pedra preciosa que ficava na testa de Lúcifer. Segundo a lenda, Lúcifer possuía uma pedra verde e brilhante em sua testa. Esta seria o seu terceiro olho. Quando Lúcifer rebelou-se e foi derrotado por Miguel em combate celestial, arremessado no abismo da mais densa matéria, na queda vertiginosa, a pedra de Lúcifer partiu-se. Alguns relatos dizem em 2 pedaços, outros 3. Todos concordam que um dos pedaços ficou preso na testa de Lúcifer, que, desde então, não mais usufrui plenamente de seus poderes divinos. Já o que se perdeu na queda, fosse 1 ou 2 pedaços ou, ainda mais que 2, este objeto, ou objetos, pedras, caíram na terra, no mundo humano, e nela teria sido esculpido a taça, ou tigela, usados na última ceia de Cristo, fazendo dela o Santo Graal. Como já foi dito, de todas as lendas apresentadas, a mais famosa, sem dúvida alguma, é a do cálice sagrado usado na última ceia. As mais antigas sementes da lenda do Graal estão na Bíblia, a saber, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, embora
Em nenhum momento o termo seja usado. E em nenhum momento nos evangelhos é dado destaque ao objeto. Veja. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mateus 26:27. Em momento algum, nos textos onde o cálice é mencionado, é dado importância ao objeto, porque o que importava ali era o ato praticado, e não os utensílios que eram usados. Porque se assim fosse, é dito em João 13, que Jesus lavou os pés dos discípulos, e para isso, usou uma bacia. Porém, a bacia não ficou famosa como o cálice, tampouco ficou famosa a toalha, usada para secar os pés dos apóstolos naquele ato. Não existem lendas sobre esses objetos. O ministério de Jesus Cristo durou cerca de 3 anos e meio, e durante todo esse período, imagina quantos objetos Jesus deva ter usado, quantos copos ele bebeu água, ou quantos pratos e talheres não foram usados, e nem por isso vemos lendas sobre esses objetos. O problema é que desde que o mundo é mundo, o homem se apega a uma fé palpável. A idolatria sempre esteve presente ao homem. Se ele não ver com seus próprios olhos, e pegar com suas próprias mãos, ele não crê. Por isso, tantos ídolos, deuses, objetos, e lendas como essa, foram criadas. De todas essas lendas criadas em torno do Graal, a mais herética de todas, é a da linhagem sagrada. Essa lenda ganhou força muito por conta dos evangelhos apócrifos de Maria Madalena e Felipe, pois, esses evangelhos, muito mais o de Felipe, declaram que Jesus Cristo teria um caso com Madalena. E é aqui que mora o perigo. Deve-se tomar muito cuidado com livros apócrifos, principalmente, quando não se conhece bem aquilo que já está posto por firme fundamento, ou seja, a palavra de Deus já estabelecida. São 66 livros, escritos por homens diferentes, em tempos diferentes, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, testemunhando do Gênesis ao Apocalipse, Jesus. O que geralmente acontece é que muitas pessoas não entenderam nem o plano de Deus estabelecido e revelado através de suas palavras, e vão se aventurar nos livros apócrifos. A palavra de Deus, já estabelecida, tem de ser o seu guia central, a sua peça-chave, de modo que, se um dos livros apócrifos não chegar para complementar o que já está posto por verdade, considere-o maldito, como diz o apóstolo Paulo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Gálatas 1:8. Agora, quando um livro considerado apócrifo chega para confirmar e acrescentar-los em determinados assuntos, como o livro de 1 Enoque, por exemplo, temos um livro que, a meu ver, não denigre e nem coloca em dúvida o evangelho já estabelecido. Como uma peça de quebra-cabeças, ele encaixa perfeitamente naquilo que a Bíblia revela, ou seja, ele chega para confirmar e somar com a palavra de Deus. Entenda que o diabo não é o mestre da mentira à toa. A grande sacada de Satanás não é contar uma grande mentira, mas misturar verdades com mentiras. E dessa forma, ele enganou 1/3 dos anjos, Eva, e tentou no deserto, porém, sem sucesso, enganar Jesus, usando a palavra de Deus, em contexto diferente. Entretanto, Cristo venceu, usando a mesma palavra. Por isso, é importante meditar na Escritura. Através dela, se obtém lâmpada para os pés, para que não tropeces nesse mundo de trevas, e luz, para seguir no caminho correto, no tempo da adversidade. Em relação à questão do Santo Graal ser um pedaço de uma pedra preciosa, que supostamente seria o terceiro olho de Lúcifer. Como já foi dito, essa interpretação está muito ligada à alquimia e ocultismo. Entretanto, pouco se sabe sobre o personagem antes de se rebelar contra seu criador. Inclusive,
Não é certeza de que Lúcifer seja seu nome verdadeiro, e tampouco que ele tenha sido lançado na Terra, ou no mundo inferior, e que o impacto causado por sua queda teria ocasionado o rompimento da suposta pedra que adornava sua testa. Esta é uma das mais controversas explicações para o Santo Graal. E se quiser saber mais sobre o mistério em torno de Lúcifer, e se esse é seu verdadeiro nome, se foi expulso do céu ou não, temos um vídeo sobre o assunto. Por fim, qualquer uma dessas lendas em torno do Graal, se o objeto existe ou não, e mesmo que exista, quer seja luxuoso, e se assim for, teria um grande valor histórico e financeiro, ou mesmo que fosse simples, teria um grande valor histórico, porém, nada mais do que isso, por ser apenas um objeto. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.